Vamos nos colocar em pé. Como está o coração de vocês para hoje? Eu estou bastante animado, queridos. Primeiro culto do mês de 2020, de janeiro de 2020. Sejam muito bem-vindos. Que a graça de Deus esteja sobre esse lugar. Nosso coração esteja disposto a encontrá-lo e ser encontrado por Deus. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós te bendizemos, Senhor. Nós te glorificamos, te exaltamos, te damos graças, te damos glórias, ó Pai. Colocamos o Senhor acima de todas as coisas, ó Pai, porque nós sabemos que nós somos insignificantes perto de Ti, Pai. Mas o Senhor nos lavou, o Senhor nos remiu, o Seu sangue foi derramado sobre as nossas vidas e nós te bendizemos por causa disso. Muito obrigado porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Que o seu coração esteja aberto, queridos. Que o seu coração esteja aberto para bendizer o nome daquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Amém? Vamos celebrar? Uou! E as palmas? Celebre, igreja! Se você pode, canta junto com a gente, vai! Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar, vai começar a festa. Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores. Se você pode, sai do chão, igreja! Aleluia! Santo é o teu nome, Senhor. E corações unidos, prontos para começar a celebrar. Eu quero ouvir os gritos da igreja, hein? Já se ouvem os gritos. Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo. Lá em cima assim, ó. No meio dos louvores do seu povo, No meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Diga aí! Vamos adorar, cantar bem alto e vamos celebrar. Gritar bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto e vamos celebrar. Gritar bem alto e Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Os mesmos pés que um dia foram marcados naquela cruz passeiam sobre esse lugar, amém? As mesmas mãos que um dia foram cravadas na cruz alcançam os nossos corações e te liberta para uma adoração pura. Aleluia! Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, cantar pra ti. Altos louvores, Cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. nós vamos dançar pra ti, dançar pra ti. Oh, oh, yeah. Sai, sai do chão. Oh. Celebre aquele que vive. É Ele que está derramando sobre nós essa alegria. Tenha liberdade, igreja. Oh, oh. Vamos adorar, cantar bem alto e vamos celebrar. Gritar bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto e vamos celebrar. Gritar bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo.
profetizamos, ó Deus, maravilhoso é o Senhor, e declaramos que nada é impossível. Em Ti eu tudo posso. Diga aí, vai. Não. Eu sei que vocês podem mais alto, hein? Nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Diz aí, vai. Nada é impossível. Canta junto com a gente, vai! Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está. E tudo pode se realizar. Eu tudo posso. Não há limite. Minha força está em Ti. Declare isso com fé, vai! Nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. E uma só voz! Nada é impossível. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Canta junto com a gente, Primeira Batista! Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está. E tudo pode se realizar. Em Ti eu tudo posso. E não há limites. Minha força está em Ti. Nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. E a igreja diz aí, ué. Nas palmas. Crente, 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 Jesus. Crente, 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 crente. Em uma só voz declare, vai. Crente, 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 crente. A igreja declare, vai. Crente. Você tem fé para declarar isso? Então canta mais alto aí, vai. E nada é impossível. Em Ti olhos se abrem e muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Crente, 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 Jesus. Crente, crente e crente. Você diga, vai. Aplauda o Senhor aí, querido. E a igreja pode se sentar, queridos. Bem-vindo à Primeira Batista. Essas informações são para você, por isso pedimos a sua atenção. Fique ligado.
Terça-feira passada começamos nosso ano da melhor maneira, na presença de Deus e em comunhão com os irmãos. Desejamos que o Senhor abençoe a vida de cada um com mais busca e intimidade com Deus e com Sua palavra. Tenha um ótimo 2020 com Jesus. Comece 2020 estudando música. Planeje o seu primeiro semestre. As matrículas estão abertas e as aulas começam dia 4 de fevereiro. Essa é a sua oportunidade de aprender a tocar teclado, violão, bateria, guitarra ou algum outro instrumento. Faça uma visita ao Centro de Ensino Musical, que fica no 3º andar e atende em horário comercial. No dia 18 de janeiro, das 8 da manhã às 4 da tarde, acontecerá o Bazar Missionário Elion. Contamos com a ajuda dos irmãos para que doem roupas, sapatos e móveis em boa qualidade e que não estão sendo utilizados. As doações devem ser entregues para o Ministério de Missões. Os fundos arrecadados serão utilizados para a construção do espaço gourmet da Igreja Filha Elion. Contamos com o seu apoio. Atenção para as programações que estão em recesso. O culto Sexta de Bênção, o Tadel e as vigílias só retornam em fevereiro. O culto de oração, que acontece todos os dias, às 7 da manhã, retorna no dia 20 de janeiro. O Viva a Vida retornará às suas atividades no dia 6 de fevereiro. As reuniões de pequenos grupos continuam acontecendo normalmente. Nosso site, boletim, redes sociais e aplicativo da igreja estão à sua disposição para tirar dúvidas e rever essas e outras informações. Tenha uma ótima semana e até a próxima! Feliz Ano Novo para todos, nosso primeiro culto de 2020. Vamos ficar em pé, coloque-se em pé no seu lugar, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, fala seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui. Nós estamos muito felizes por você estar aqui no nosso primeiro culto de 2020. Eu sei que muita gente ainda está de férias, nós estamos um pouco defasados, não temos tantas pessoas aqui, mas estamos muito felizes por todos vocês estarem presentes, é um privilégio. E lá em Isaías, no capítulo 43, tem um texto que vale muito a pena para o nosso começo de ano, que eu acho muito interessante. O povo naquele tempo, eles estavam olhando demais para o passado e lembrando do tempo de Moisés, lembrando do tempo que eles saíram, que Deus libertou eles da escravidão no Egito, do tempo que Deus mandava comida dos céus, e eles ficavam olhando para o passado dizendo, naquele tempo era que é bom, naquele tempo que as coisas eram boas, porque no passado as coisas eram boas, porque Deus já fez tanta coisa no passado. Deus então levanta o profeta Isaías para trazer uma mensagem para o povo, dizendo, veja, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não reconhecem? Deus deseja fazer coisas novas, o ano está começando e Ele deseja fazer coisas novas na sua vida, Ele deseja fazer coisas novas nos seus planos, nos seus projetos, na sua família, na sua vida devocional, na sua vida com Deus, Ele deseja fazer coisas novas. Não olhe para o passado. Na verdade, o passado é muito bom para que a gente possa trazer boas lembranças, mas não vivam no passado. Deus quer fazer coisas novas. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor está presente. Muito obrigado pelo teu sangue, pelo teu sacrifício na cruz, que nos trouxe vida nova. E o Senhor nos oferece vida nova, o Senhor nos oferece coisas novas. O Senhor deseja fazer coisas novas. E novamente nós consagramos o nosso ano diante do Senhor, para que tudo que nós façamos seja para a tua glória, que o Senhor esteja na direção de tudo. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade em 2020, Deus. Nada mais do que a tua vontade. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.
Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Na verdade, eu gostaria de aproveitar esse momento para conhecer os nossos convidados. Se tem algum convidado que está nos visitando hoje pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, gostaríamos de dizer que você é muito bem-vindo e gostaríamos de dar um abraço em você e dizer que se você é muito bem-vindo pessoalmente. Tem alguém aqui que está nos visitando pelas primeira, segunda ou terceira vez hoje? Glória a Deus pela sua vida. Vocês podem ficar em pé rapidinho para que alguém vá aí dar um abraço em você. Sejam muito bem-vindos. Vocês são muito especiais. Recebam o nosso abraço. Que bom que você está aqui nesse começo de ano. É muito bom receber a sua presença. E eu gostaria de aproveitar esse momento para que a gente possa ter um momento de conexão. E eu queria fazer uma coisa um pouco diferente. Já que nós estamos no primeiro culto do ano, eu gostaria que você compartilhasse com a pessoa que está do seu lado. Quais são os seus sonhos para 2020? O que você gostaria que Deus realizasse na sua vida nesse ano? Quais são as suas expectativas para esse próximo ano? Como que foi o último ano e quais são as suas expectativas para o ano que está por vir? Vamos tirar um tempinho para a gente conversar um pouco. Amém. Glória a Deus. Gostaria de fazer uma pergunta. Quantos aqui desejam que em 2020 seja um ano em que você tenha mais intimidade com Deus? Em que você conheça mais a Bíblia, que você conheça mais a Jesus Cristo? Quantos desejam conhecer mais a Deus nesse ano? Glória a Deus. Então eu tenho um convite para você, né? Fiquem atentos nessa semana, que a partir de segunda-feira eu vou abrir as inscrições, nós vamos abrir as inscrições para a Escola do Discípulo. E você tem uma ótima oportunidade para estudar a Bíblia e conhecer um pouco mais de Deus, de estudar os livros da Bíblia, de estudar sobre oração, sobre intimidade com Deus, gratuitamente na Escola do Discípulo. Então fiquem atentos nas redes sociais, sigam lá o YouTube da Escola do Discípulo também, que tem muita novidade vindo, muita coisa boa. E esse ano eu faço o convite para que você venha estudar com a gente na Escola do Discípulo. Amém? Vamos ver agora o Momento Missionário. Olá, sou Viviane Vaz, esposa do Evandro, mãe do Caleb e do Rafael. Também sou coordenadora do Projeto Nova. O Projeto Nova é um programa que atende vítimas de abuso e exploração sexual, tanto crianças, adolescentes e mulheres. Lá a gente atende a família,
para reinserção social, fortalecimento de vínculo, serviços de convivência social e também o tratamento para a vítima, né? Lá no projeto, cada vítima de abuso passa por um tratamento individual e as atividades em grupo para esse fortalecimento de vínculo. Oferecemos serviços como cursos de culinária, cursos de artesanato, todos para fomentar o empreendedorismo, buscar nelas novas habilidades para que elas consigam se sentir empoderadas para viver uma nova realidade com qualidade de vida, sendo autora da própria história, né? E também oferecemos atividades recreativas para as crianças, arte terapia, temos também lá uma clínica de odontologia, temos o atendimento individual psicológico. Todos esses serviços são realizados por voluntários. Então é muito importante o envolvimento, né, de cada voluntário, de pessoas profissionais liberais, pessoas que possam doar seu talento para estar ali fazendo esse apoio, esse amparo para o Projeto Nova. Alguns anos atrás, uma irmã da nossa igreja me procurou que tinha encontrado uma mulher com 2 filhos na praça. Ela queria se matar os filhos, né, e se matar. Estava numa situação de extrema miséria, de extrema vulnerabilidade. Era uma mulher que tinha já sofrido abuso, também se envolveu na prostituição e os 2 filhos, vindo dessa situação difícil, né, um dos pais tinha se matado. E essa família começou a ser atendida pelo Projeto Nova, não tinha nem prato, de tamanha miséria que viviam. E começamos então ela a fazer o tratamento conosco. E o pequenininho dela tinha uns 3, 4 anos, era muito terrível mesmo. A gente falava oi, ele mostrava o dedo, ele era bem rebelde, né? E uma criança muito agressiva conosco. E um dia eu estava grávida de 8 meses do Rafael e eu abaixei para repreender ele por uma rebeldia que ele tinha feito e ele chutou a minha barriga. E naquele momento eu peguei ele pelo braço e tal, levei ele para um outro lugar, pedi para um voluntário me ajudar, mas depois veio uma angústia muito grande do preço que às vezes a gente paga, né? E eu lembro que naquele mesmo dia ou na mesma semana eu fui ao nosso pequeno grupo com o meu líder de célula e ele ministrou bastante ao meu coração aquela música Vai Valer a Pena. Então naquele dia eu orei, entregando a vida desse menino para Deus, liberando perdão de tudo aquilo que eu tinha sentido naquele momento. E a gente começou num processo de amar e olhar aquela criança com outros olhos. E foi uma grata surpresa quando esse menino começou a abraçar, ele começou a cumprimentar as pessoas, ele nunca mais mostrou dedo lá, ele foi mudando completamente. E antes disso acontecer, Deus já tinha ministrado no meu coração que vale a pena interferir no destino que Satanás plantou para essas vidas. E a partir daí a gente começou a trabalhar mais com a infância, né? E por conta disso também, de saber tantas histórias ruins, né, de pessoas que sofreram violências terríveis na infância, nós começamos a ter um trabalho de prevenção ao abuso nas escolas. Isso nos motivou a fazer esse movimento dentro das escolas, falando de prevenção, que é algo que a criança não sabe lidar, que é a questão da sexualidade, né? E comentando que a gente faria algumas palestras numa célula, a célula falou, não, mas isso tem que ser maior, isso tem que crescer. E então foi que surgiu o Maio Laranja nesse bate-papo dentro de um pequeno grupo. A partir de então, o Maio Laranja foi tomando proporções muito grandes e hoje, para honra e glória do Senhor, é uma lei estadual. Então, a partir de 2017, graças a uma lei que foi implantada no nosso estado, todo mês de maio é realizada a campanha de prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças. Nossos desafios no projeto são muitos, né? A gente precisa de recursos, humanos principalmente, né? O Projeto Nova é um projeto que atende através do voluntariado. Então, se você é profissional liberal, se você tem um talento, um dom, se achegue até nós, né? Entre no nosso site, pode ir lá nos procurar, falar do que você pode servir. Você pode também doar coisas, né? Como roupas em bom estado, calçados
calçados, a gente faz bazares lá para levantar recursos, sempre fazemos eventos para levantar recursos, e nesses eventos a gente precisa de voluntários. O nosso desafio maior hoje, dentro do nosso projeto, da FUNASP, é comprar a nossa sede, né? Comprar aquele prédio que nós estamos hoje lá na Vila Carvalho. Esse é o nosso desafio, que a gente tem orado há muito tempo, então ore por nós nesse sentido também. Quero agradecer muito, muito, muito a nossa igreja amorosa que nos desafiou a fazer esse trabalho e que nos acolhe, que nos dá todo o suporte para que dia a dia possamos realizá-los. Ao Ministério de Missões, que tem sido cuidadoso com cada detalhe, que tem sido um amparo para nós nos momentos de dificuldade também. Agradeço de coração cada carinho recebido dos pequenos grupos, né, dos PGMs, de cada pessoa que se envolve, de cada voluntário que vai lá, ofertar que seja uma palavra, ofertar às vezes uma triagem de roupa. Tem irmãos que vão lá toda quarta-feira só para dobrar roupa. Quero agradecer de coração por cada pessoa que se envolve, que se preocupa, que oferta também. A oferta missionária é uma bênção para o nosso projeto. Se envolva também. Glória a Deus, glória a Deus. O Projeto Nova, inclusive, é uma excelente oportunidade para que você possa, como ela mesma falou, né, se envolver com o voluntariado em nossa igreja, com serviço no reino de Deus. Se você tem um dom, se você é psicólogo, se você qualquer área, talvez você com certeza será bem-vindo para poder trabalhar com voluntariado, não só no Projeto Nova, mas em muitos outros projetos de nossa igreja. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nós conhecemos a história de Zaqueu, do pequeno Zaqueu, que queria ver Jesus e tinha muita gente, ele era baixinho, não conseguia ver Jesus. Então Zaqueu subiu numa árvore para poder ver Jesus, e Jesus então olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, pode descer porque hoje eu vou comer na sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu ele era um cobrador de impostos corrupto. Zaqueu ele era ladrão, ele era um homem corrupto. Então Jesus vai almoçar, vai comer na casa dele, e Zaqueu passa por uma experiência transformadora. Ele passa uma experiência onde ele percebe que Jesus é o bem mais precioso que ele poderia ter. E quando ele passa por essa experiência, ele vira para Jesus e diz lá no versículo 8 do capítulo 19, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Então Jesus vira para Zaqueu, vira para as pessoas que estão naquela casa e diz: hoje houve salvação nessa casa. A salvação não veio porque Zaqueu abriu mão do seu dinheiro e devolveu para os pobres, ou restituiu tudo aquilo que ele tinha roubado. A salvação não veio porque ele comprou, né, porque ele abriu mão do seu dinheiro. A salvação veio na vida de Zaqueu porque ele percebeu que Jesus ele era tão precioso, que Jesus tinha muito mais valor do que qualquer bem, do que qualquer dinheiro. Zaqueu percebeu que Jesus poderia ser tudo na vida dele, o maior significado da vida dele. E diante disso, nenhum bem material faz sentido, que ele poderia realmente devolver para os pobres, ajudar os pobres e devolver o dinheiro que ele tinha roubado, porque o dinheiro não mais controlava a vida dele. Zaqueu passou por uma experiência onde o ídolo dele, o verdadeiro Deus que era o dinheiro, caiu por terra para que Jesus pudesse assumir esse lugar. É nisso que nós cremos quando nós celebramos e devolvemos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que Jesus é o nosso bem mais precioso e Ele nos deu a oportunidade de sermos generosos. Que Ele é o nosso maior tesouro e diante de Jesus tudo que nós temos pertence a Ele. E que nós podemos justamente usar isso para abençoar o reino de Deus, abençoar outras pessoas e contribuir para que o Evangelho continue seguindo. Nós cremos na generosidade que o Evangelho nos traz. Por isso nós vamos agora para o nosso momento de dízimos e ofertas, oferta missionária de fé. Se você é visitante, está nos visitando nesta noite, não pertence à nossa igreja, fique em paz, esse é um momento para os membros da nossa igreja, mas se você também se sentir à vontade, quiser contribuir, fique à vontade. Enquanto a música estiver tocando, enquanto a banda estiver ministrando, você pode trazer aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas.
escuridão e me amou até o fim. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. E a igreja pode se colocar em pé, com gentileza. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. E a igreja declara em uma só voz, vai! Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, Sua vida entregou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. e as palmas. Cante junto com a gente, igreja. Quem traz a paz, vai! E faz o órfão um filho teu. É o Rei da Glória, o Rei da Glória. Quem é o Rei sobre as nações? Tua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Diz aí, vai! Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto Com as mãos o que levantadas, fizeste a mim. vamos declarar: digno é o Cordeiro, queridos. Digno é o Cordeiro de Deus. Diz aí, vai. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. E digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça. Diz aí, igreja. seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, Tua vida entregou, sua vida entregou e para me resgatar. para me resgatar. Isso é maravilhosa graça, primeira batista. Pra sempre eu canto Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. o que fizeste a mim. Maravilhosa graça. Aleluia. Queridos, segura. Eu gostaria de apresentar para vocês, isso aconteceu no domingo passado. Semana passada nós apresentamos algumas pessoas que foram ingressadas no ministério. E eu fico extremamente feliz com um momento como esse, porque
Essas pessoas que vocês estão vendo aqui, algumas delas são novas, não é verdade? Muitos de vocês não conheciam eles aqui, ó. Tem a Ana, na verdade vocês viam a Ana só na fotografia, agora está cantando, né? Felipe, tem a Luana, ó, o Fiuza, né? O Fiuza é o amado do culto de sábado, né? Lucas também está com a gente. Ângelo na batera. Ó, Samuel já é das antigas, né? Então ele... Mas é o cara, né, velho? Samuel é o cara. Então, gente, todas essas pessoas passaram pelas audições, pelas avaliações técnicas. Todas essas pessoas são bênção nos seus PGMs. E hoje elas fazem parte do ministério. Então, gostaria que vocês aplaudissem a Deus pela vida desses irmãos. E vamos cantar. Nosso Deus é poderoso, amém. Aleluia! E as palmas. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Se a igreja declara e vai. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Vamos declarar. Conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em teu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso.
2020 está começando e às vezes no final de 2019 você fez vários planos, você começou 2020 com várias expectativas, com vários planos, né? Falando, não, esse ano eu tenho minhas metas para 2020, as coisas vão ser diferentes. E começaram os primeiros dias e aí vieram as frustrações, vieram algumas coisas que você não esperava e aí o medo começou a te abater, algumas coisas começaram a travar aquilo que você tinha gerado em sonho no seu coração. E agora você está já nos primeiros dias achando que 2020 vai ser mais um ano como os outros que passaram e as coisas não vão dar certo de novo. E agora você vem diante de Deus falando, Deus, eu preciso de agir do Senhor na minha vida. Às vezes, né, as notícias aí do começo de 2020, uma cogitação de ameaça de guerra mundial, ou várias coisas que se esperava que fossem diferentes, incêndios naturais em outros países, enfim, as coisas começam assustando e você fala, cara, para onde eu vou correr? E a gente está cantando aqui que há um Deus que é poderoso, e há um Deus que Ele tem um poder que não é um poder econômico, que não é um poder político, mas é um poder sobre os céus e a terra. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 29, versículo 12, e as riquezas e a glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. O nosso Deus, Ele é poderoso, e Ele é poderoso para mudar as situações na sua vida. Então não importa se o seu 2020 já não começou como você planejava, não importa se ele até começou bem, mas você não sabe como vai ser, entrega nas mãos do teu Deus que é poderoso, porque Ele vai levar. Então nesse momento, comece a colocar os seus pedidos diante de Deus. Comece a consagrar a Ele tudo que você planejou, tudo que você tem para esse ano, os sonhos que a gente conversou aqui no momento da confraternização. Comece a colocar diante do Deus que tem todo o poder sobre os céus e a terra para realizar o teu querer e efetuar. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui rendidos diante de Ti. Nós consagramos tudo que nós somos diante de Ti. A Tua palavra fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta perfeita vem da boca do Senhor, Deus. Então a nossa vida, os nossos planos, os nossos desejos, eles estão diante do Senhor. Faz deles o que o Senhor quiser, Deus. Nós pedimos, nós colocamos os nossos desejos, mas assim como Jesus falou, assim como vários homens da Bíblia, que seja feito o Teu querer, acima do nosso desejo, acima daquilo que o nosso coração deseja, que seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas, Deus. Nós Te pedimos sobre as nossas famílias, nós Te pedimos sobre as nossas profissões, sobre as nossas carreiras, Deus, nós Te pedimos sobre áreas da saúde que têm atacado tantas pessoas, Deus, nós colocamos diante de Ti, pois cremos no Seu poder, nós cremos que o Senhor realiza, nós cremos que o Senhor efetua. Então em nome de Jesus, age mesmo poderosamente, assim como o Senhor agiu em nossos antepassados, age hoje em nosso meio, Deus. Nós cremos no Seu poder, nós não cremos numa oração simplesmente, nós não cremos no poder de uma igreja, nós cremos no poder do Deus Criador, e o Deus que age em nosso meio, no Deus que está entre nós. Deus, em nome de Jesus, ouve cada pedido, cada oração aqui que está sendo feita de cada boca dos meus irmãos, que o Senhor possa pegar e levar diante dos céus e interceder por nós, Deus, em nome de Jesus. Cuidar dos nossos pedidos, cuidar das nossas orações, cuidar das nossas famílias e dos nossos desejos. Deus, nós cantamos para Te exaltar, nós cantamos porque o Senhor é poderoso e nós declaramos mesmo que em fé somos agradecidos pelo que sabemos que o Senhor irá realizar. Em nome de Jesus, amém. Ressurgir e a morte vencer. Nosso Deus é poderoso. Declare com fé, igreja. Em Seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Aplauda o Senhor, igreja. Aplauda o Senhor.
igreja declare: Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos porque naquela cruz o sacrifício foi feito, Pai. A nossa dívida foi paga e hoje nós somos livres. Nós somos livres para estarmos aqui, te adorar, te exaltar, engrandecer o teu nome e dizer que o Senhor é invencível, o Senhor é inigualável, que o Senhor está acima de qualquer outro poder, qualquer outra força, qualquer outra pessoa que se levante. Nós declaramos que o nosso Deus é poderoso, está acima de qualquer outra coisa. Tu tens o nome que é sobre todo nome. E é esse nome que nós queremos exaltar e louvar todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Uma salva de palmas para essa banda maravilhosa. Nem parece que é a primeira vez deles aqui. Parabéns a todos vocês. A todo mundo que está envolvido, direto ou indiretamente, para que esse culto aconteça. Eu gostaria agora de dar uma boa noite oficial a todos vocês. Boa noite. É uma alegria muito grande para mim estar aqui. Acho que é a segunda vez que eu prego no primeiro sábado do ano, e é muito legal isso. Tem muitas pessoas aqui que eu não vejo desde o ano passado, então é muito bom ver vocês aqui. Estava com muita saudade. E como geralmente a gente fala no começo do ano, é sempre em torno de expectativas, em torno de planos, em torno de sonhos, de planejamento, o que vamos fazer, o que vamos ser, o que vamos alcançar. Eu queria fazer algumas perguntas, você não precisa responder, mas se quiser, você pode também. Você já fez um planejamento do seu futuro? Você já fez um planejamento do seu ano? Ainda não? Quantos aqui? Pelo menos uma esboçada, né? Eu dei uma esboçada no meu, embora esteja um pouco incerto. Mas eu tenho certeza que se você fosse colocar uma das coisas, uma das metas que você quer alcançar nesse ano de 2020, seria que você quer ser feliz. Quem aqui quer ser feliz em 2020? Pô, todo mundo quer ser feliz, né? E uma outra pergunta que eu queria fazer é: quem aqui quer se sentir mais livre, que muitas vezes se sente meio preso? Quem aqui quer se sentir mais livre, ter um ano com mais liberdade, liberdade para sonhar, liberdade para viver de verdade? Quem aqui tem essa vontade de ser mais livre? Eu tenho essa vontade de ser mais livre. E eu sei que muitas vezes essas perguntas podem parecer um pouco amplas. Nossa, o que é felicidade? Você pergunta se eu quero ser feliz, mas o que é felicidade para você? Ou o que é ser livre? E nessa noite, eu acredito que muitos de nós passamos por esse tipo de questionamento. E eu quero falar com vocês, compartilhar com vocês uma história na Bíblia a respeito de dois irmãos que eles queriam ser felizes, eles queriam ser livres, mas na verdade eles estavam presos.
E eu quero convidar você essa noite a abrir sua Bíblia lá em Lucas 15. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a história do filho pródigo. A história do filho pródigo está em Lucas 15, a partir do versículo 11. Mas antes da gente ler o versículo 11, eu quero só contextualizar um pouco para vocês o que estava acontecendo, porque o versículo 11 ele começa com Jesus continuou. Mas eu quero explicar o que ele continuou. Então, lá em Lucas 11, no versículo 1, ele diz assim, então, eu vou ler na minha versão, mas se você tiver uma versão diferente, não tem problema. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Tem uma outra versão que diz, cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. E os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então, em Lucas 11, nós vemos Jesus sendo abordado por dois grupos, esses dois grupos com duas intenções diferentes. Um grupo que era formado pelos publicanos e pelos pecadores. Se você nunca ouviu essa história, ou não tem muito conhecimento sobre o Novo Testamento, os publicanos eles eram meio que considerados como os traidores de Israel, os traidores da pátria, que eram quem faziam alguns trabalhinhos lá para o Império Romano, que era quem dominava o povo de Israel naquela época, e eles eram muito mal vistos pelas pessoas daquela época, e junto com eles estavam pecadores. Então, basicamente, só tinha gente ruim. Só que essas pessoas estavam se reunindo para ouvir mais Jesus. Esses pecadores, essas pessoas que eram consideradas traidores, estavam se reunindo para ouvir e aprender mais sobre Jesus. E, ao mesmo tempo, estavam lá os fariseus, os mestres da lei, aqueles que eram os estudiosos da lei, das leis de Moisés, as leis que Deus deu ao povo de Israel, desde lá de Gênesis, e eles, no Êxodo e por aí. E esses fariseus estavam muito preocupados com o que estava acontecendo, e eles estavam muito preocupados com aquela situação, e eles estavam lá basicamente para julgar e incriminar Jesus. E o capítulo começa com Jesus se reunindo com esses pecadores, comendo com esses pecadores, e os fariseus apontando a eles, falando, olha, esse homem, esse Jesus aí, que vocês dizem que é o suposto Messias, ele se reúne com pecadores e ainda come com eles. E quando eles falam de comer, porque a comida, você não senta para comer com qualquer um. Inclusive, é até engraçado, porque na cultura atual, a gente tem aquelas mesas compartilhadas no shopping, e não sei para vocês, mas ainda é um pouco esquisito, assim, você chega e senta do lado de uma pessoa que você nunca viu na sua vida e começa a comer com ela. Porque a comida ela é um símbolo de intimidade. E quando Jesus estava ali comendo com os pecadores, estava dizendo que ele estava partilhando de intimidade com eles. E aquilo, para os mestres da lei, os fariseus, os religiosos, aquilo era um choque. Então Jesus, ele começa ele vai explicar o que ele está fazendo ali, e ele conta para a gente 3 histórias. A primeira é a história da ovelha perdida. Quando o pastor tinha 100 ovelhas, uma ovelha se desgarrou do bando, e ele deixou as 99 ovelhas para ir atrás dessa uma. Se você entende um pouco de matemática, sabe que não faz muito sentido essa conta. Se você tem 99, para que correr o risco de perder 99 por causa de uma? Logo em seguida, e no final, há uma festa para celebrar que essa ovelha foi reaparecida. Logo em seguida, Jesus conta então a história da moeda perdida. E então, depois dessas 2 histórias, ele conta a história lá em Lucas 11 do filho pródigo. E eu quero ler com vocês. E eu vou fazer uma leitura um pouco dinâmica assim. Então,
Pode ser que eu pare no meio do versículo para falar, mas vai dar tudo certo. Então, Lucas 11 diz assim, Jesus continuou. 15:11, desculpa. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então aqui eu quero começar abordando um pouco do ponto de vista do filho mais novo. A gente tem uma história, um pai que tinha 2 filhos, e o filho mais novo chega então para esse pai e fala, pai, eu quero a minha parte da herança, eu quero aquilo que é meu por direito, a minha herança. Só que pensa bem você, geralmente, quando se recebe, quando se ganha uma herança? Quando alguém morre. Uma herança é recebida, ganha quando alguém morre. Então, quando um filho chega para o seu pai e fala, pai, eu quero a minha herança, eu quero aquilo que é meu por direito, é como se o filho falasse, pai, a sua existência não importa para mim. Você eu considero como uma pessoa morta e eu quero então a minha herança, eu quero o meu dinheiro. Um pouco forte. E é engraçado porque a reação instantânea do pai é simplesmente ele pega o dinheiro, ele reparte entre os 2 filhos e dá a parte dele do seu filho. Não questiona, não reclama, não acha ruim. É isso que você quer? Então aqui está. E a narrativa ela continua de uma maneira muito rápida. Esse filho então pega esse dinheiro, vai para uma terra distante da terra do pai dele, e lá ele gasta esse dinheiro de uma maneira errada, vivendo uma vida errada. Algumas versões falam, onde desperdiçou tudo que tinha, vivendo de uma forma desregrada. Alguma outra versão fala que ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Então, provavelmente, ele não gastou esse dinheiro com boas coisas, foi um dinheiro mal gasto. E logo em seguida, o texto nos fala que veio uma grande fome em toda aquela região. Ele começa a passar necessidades e vai em busca de um emprego de alimentar porcos. E é engraçado porque é tudo muito rápido, até chegar na parte das consequências dos erros que esse filho mais novo tomou. Então, ele chega no seu pai muito rápido para pedir o dinheiro, o pai dá o dinheiro muito rápido, ele vai para essa terra muito rápido, ele gasta muito rápido, então a narrativa aqui ela começa a ficar um pouquinho mais devagar, e ele gasta lá 4 versículos dizendo as consequências do erro que ele tomou e até onde isso foi. E eu não sei você, mas geralmente na nossa vida, na minha vida, eu consigo perceber isso. Muitas vezes a gente toma decisões muito rápidas, mas as consequências das nossas decisões erradas, elas parecem que duram uma eternidade. Nós tomamos decisões e decidimos coisas, viver de maneira irresponsável muito rápido, mas as consequências que acompanham o nosso pecado, elas parecem que duram muito mais tempo. E aqui nessa história não é diferente. E é engraçado, esse jovem então, esse filho mais novo, ele decide viver essa vida de uma maneira libertina, e quando ele decide ir para longe da casa do seu pai, quando ele decide ir para esse reino distante, tudo o que esperava por ele era falência,
miséria e destruição. E você já deve estar sacando mais ou menos os comparativos dessa história. Toda vez que eu ou você decidimos andar distante dos caminhos de Deus, andar distante da casa de Deus, andar distante da presença do nosso Pai, tudo o que nos espera é destruição, falência e miséria. Uma vida de pecado é uma vida de destruição, falência e miséria. Uma vida longe da presença do nosso Pai é uma vida de destruição, falência e miséria. Então a gente vai continuar o texto. Eu acho que eu parei no 17, 19, obrigado. A gente vai ler o 20 agora. Ele voltou aqui. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Depois de ter se arrependido, depois de ter errado, depois de ter caído, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Aquele discurso todo que ele tinha ensaiado. Mas o pai disse aos seus servos, o pai interrompe o discurso, porque ele ainda ia falar mais um pouco. O pai interrompe o discurso do filho e diz para os servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Nós falamos um pouco sobre a figura do filho. Um filho que decidiu ir para longe da casa do seu pai, tomou decisões erradas, se arrependeu e estava voltando. E agora a gente vai falar um pouco sobre esse pai. Esse pai é um pai que de longe avista o seu filho. O texto fala que, estando ainda longe, seu pai o viu. E quando eu paro para pensar sobre o que isso quer me dizer que todos os dias, durante todo esse tempo que o filho estava longe, tinha um pai que estava olhando, estava cuidando e esperando seu filho voltar para casa. Os pais nunca esquecem, os pais nunca deixam de esperar. Obviamente o pai nessa história é Deus. E toda vez que eu ou você decidimos viver uma vida de pecado, viver uma vida longe da vontade de Deus, longe da presença do nosso Pai, o nosso Pai ainda está lá esperando por nós. Ele ainda está lá esperando por mim e por você. E quando nós voltamos, Ele nos abraça, Ele nos beija e Ele faz uma festa para celebrar uma vida que se encontra novamente. Tiago Arraes, ele disse que quando em dúvida, quando eu e você estivermos em dúvida sobre quem Deus é, quando você se sentir que Ele é mau, quando você tiver dúvidas a respeito se Deus realmente te ama, quem Deus realmente é, a definição de Deus é Pai. E Pai é aquele que te espera, te avista de longe, e ao te ver Ele corre para te abraçar e para te beijar. Deus é Pai. E Ele está esperando por você, não importa o tempo que você levar para ajeitar a sua vida, não importa o tempo que você precisar para cair na real de que a vida que você está vivendo é uma vida de miséria e de destruição. Ele está te esperando e quando você voltar, Ele vai te abraçar, te beijar e fazer uma festa para você. E isso é engraçado porque quando o pai interrompe o filho, ele interrompe bem na parte que o filho vai começar a falar que ele só quer voltar como um servo, ele quer voltar, pai, por favor, eu só quero ser como um dos trabalhadores da sua fazenda. Eu não quero nada além disso, eu quero trabalhar, porque o trabalho que eu tinha antes era muito pior, eu quero só um trabalhinho, eu quero ser seu servo, eu só preciso disso.
E o pai logo interrompe, e ele interrompe porque Deus, ele não está procurando servos. Deus não fica olhando de longe servos. Deus quer filhos. E ele só te aceita de volta se for como filho. Deus não quer um servo a mais, ele não precisa de servos, Deus precisa de filhos. Precisa, vocês entenderam o que eu quis dizer, não que ele precisa de... Enfim. A história por si só, ela já teria um grande final feliz. Aqui está ótimo. Um pecador que voltou à vida, um pecador que se arrependeu, voltou e o seu pai se alegrou com ele. Falou, não filho, você é meu filho, eu quero celebrar por isso. Está maravilhosa essa história. Mas ainda lá no comecinho, tinha uma terceira personagem envolvida nessa história, que é o filho mais velho. E aí a gente, continuando o texto, fala assim, enquanto isso, para quem não sabe onde está, a gente está no 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, não é nem mais irmão dele, é esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O filho mais novo, o pai, e agora o filho mais velho. Esse filho mais velho é um cara curioso, né? E é uma pessoa comum. Uma pessoa comum. Que a gente vê por aí todos os dias. Esse filho mais velho começa retratando alguém que se encheu de ira porque o seu irmão tinha voltado. Alguém que estava praticamente morto, que viveu uma vida de morte, de destruição. Esse irmão dele voltou da vida e tudo que ele sabia era encher-se de ira, com raiva daquilo que estava acontecendo. Mas é engraçado porque, mais uma vez, essa história parte de um pai que vai à procura do seu filho, um pai que sai para procurar o seu filho. Ano passado eu preguei aqui sobre Caim e Abel, e se você lembra, eu falei que Deus, em nenhum momento, ele vai falar com Abel, o justo. Deus vai falar com Caim, o pecador. Deus não vai atrás de Abel, o justo. Deus vai atrás de Caim, o pecador. E essa situação é bem parecida, porque Deus vai atrás do irmão mais velho que estava cheio de raiva e ira. Esse é o pai que nós temos, um pai que vai atrás dos seus filhos. E é muito engraçado porque o irmão mais velho está tão cheio de ira e revoltado com a situação que ele começa a falar, esse seu filho. Ele não fala esse meu irmão, ele fala esse seu filho. E toda vez que nós temos dificuldade para reconhecer os nossos irmãos, é porque nós não estamos reconhecendo quem é o nosso pai. Quando nós sabemos quem é o nosso pai, quando eu e você sabemos quem é o nosso pai, nós sabemos claramente quem é o nosso irmão. Isso não é uma dificuldade, mas a partir do momento, e isso fica bem claro, esse filho mais velho, embora estivesse lá com seu pai, embora estivesse lá trabalhando, embora não tivesse ido embora, ele tinha a mesma dificuldade que o irmão mais novo. O pai dele
simplesmente não existia mais para ele. Ele não conseguia reconhecer o pai. E é engraçado porque essa história, na maioria das Bíblias, o texto vai estar lá escrito a parábola do filho pródigo ou a parábola do filho perdido, mas conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo que, na verdade, é a história dos filhos perdidos. A diferença é que um se perdeu e foi embora, o outro se perdeu dentro da própria casa. E muitas vezes nós nos encontramos nessa situação e nós nem percebemos. Puxa, lembra daquele nosso amigo que saiu da igreja? Puxa, está perdido lá no mundo. Mas quantas vezes tem pessoas que estão aqui dentro, e assim como esse filho mais velho, também estão perdidos. E estão perdidas simplesmente porque não conseguem mais reconhecer o pai. De fato, os dois estavam mais interessados naquilo que o pai podia dar para eles, em quem o pai era, em que o pai significava para eles. E toda vez que eu e você nos encontramos numa situação onde desejamos muito mais as bênçãos de Deus do que quem Deus é, nós paramos de reconhecer o pai e nos tornamos filhos perdidos, seja dentro da própria casa ou seja lá fora. E eu sei, essa é uma história muito conhecida da Bíblia, provavelmente você já deve ter ouvido inúmeras vezes, mas a gente precisa falar algumas coisas sobre isso. O filho mais novo, o filho mais velho, ele opera da seguinte maneira: eu trabalhei tanto para Deus, pai, eu fui quase como um escravo para você, pai. Eu trabalhei muito, eu fiz de tudo, eu estava aqui todos os dias. Esse seu filho estava perdido no mundo, gastando seu dinheiro com prostituta, com farra. Eu estava aqui, pai, trabalhando, eu vinha no culto, chegava às 6 horas todo sábado, eu tocava no culto das 10, das 17, pai, eu abria a porta, eu levava água para o pastor, eu tenho aqui, não é indireta. Pai, eu faço tudo. E agora esse filho chega e você faz festa para ele e eu não ganho nada. Eu não ganho nada. Ele estava perdido porque ele achava que ele era bom. Ele estava perdido porque ele achava que ele era bom. O filho mais novo estava perdido porque era mau, mas ele estava perdido mesmo achando que era bom e que ele tinha bondade, que ele fazia atos de bondade, estando servindo seu pai. O mais novo tentando encontrar a tal liberdade que todos tanto anseiam, a felicidade que as pessoas tanto desejam, também estava perdido. Mas o caminho para a liberdade verdadeira, o caminho para a felicidade verdadeira, ele sempre passa pela paternidade. Sempre. Se você quer ser feliz, se você quer viver uma vida de liberdade, uma vida de alegria, uma vida completa, você precisa reconhecer a paternidade de Deus. Sem isso você nunca vai conseguir. Porque a liberdade verdadeira, ela não tem a ver com aquilo que eu ou você podemos fazer. Na verdade, ela tem a ver com aquilo que Deus oferece. E os dois irmãos, o perdido e o que estava dentro de casa, eles não conseguiam ver isso, nunca foi sobre o que eles faziam em relação ao pai. Um podia considerar o pai morto e o outro se considerava um escravo do pai, mas nunca foi sobre aquilo que eles faziam, sempre foi sobre aquilo que o pai faz. E todas as vezes a nossa vida ela tem que ser pautada não no que nós fazemos, mas naquilo que Deus faz, porque sempre é Deus quem faz, nunca eu ou você. Eu não estou aqui porque eu mereço, você não está aí porque você merece, a desgraça na sua vida não acontece porque você merece, as bênçãos que você recebe não acontecem na sua vida porque você merece, porque é Deus quem faz. E esse é um caminho que muitas vezes a gente tenta viver na nossa vida e um filho se considerando escravo, o outro filho tentando voltar para a casa do pai como servo, e esse é um caminho que geralmente a religião tenta nos levar. Se existe uma religião na Bíblia, e isso se aplica para os dois filhos,
essa religião nunca vai estar pautada naquilo que homens fazem. A religião nunca vai estar pautada naquilo que eu ou você podemos fazer. Todo sábado a gente ouve aqui o preço, o verdadeiro preço, a gente não pode pagar. Não tem a ver com o que eu e você fazemos, tem a ver com o que o Pai oferece. E Ele sempre oferece salvação para os seus filhos, sempre. É claro que existe uma bênção para aqueles que buscam a Deus. Existe uma bênção para aqueles que buscam se aproximar mais do Pai. Isso é natural. Mas nós nunca podemos esquecer que o sol nasce para justos e para injustos. A chuva se derrama sobre o solo de justos e injustos. A graça de Deus, ela é oferecida para justos e injustos. E quando nós estamos aqui dentro, muitas vezes nós nos deparamos com essa, que muitos dizem, síndrome do irmão mais velho, de olhar para os nossos outros irmãos e ver Deus celebrando a vida dele, e isso nos incomoda. Mas o bom dessa história é que existe um lugar para cada um de nós. Nós temos Deus na figura do Pai. O filho mais novo era como se fosse aqueles publicanos, aqueles pecadores que Jesus estava comendo com eles. O filho mais velho, a gente pode considerar que eram os fariseus, os mestres da lei. E aí você pergunta, e Jesus? Quem que é Jesus nessa história? Porque tem o pai, tem os filhos, mas quem que é Jesus nessa história? A verdade é que Jesus, ele é a continuidade da obra do Pai. Jesus, ele é o verdadeiro pacificador, ele é aquele que faz a reconciliação entre Deus e seus filhos. É Jesus que faz com que todos nós experimentemos essa tão sonhada liberdade, é Ele que reconcilia as coisas, é Ele que faz com que todos nós, filhos mais velhos, filhos mais novos, é Ele que faz com que todos nós comamos da mesma mesa, o mesmo banquete. Os perdidos que se encontram, os que não estão aqui, é Jesus que reconcilia todas as coisas. Lá em João 8, versículo 36, diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus nos liberta de nós mesmos, de uma vida de vontades próprias para viver a vida que Ele tanto sonha para os seus filhos. E, na verdade, se você for parar um pouquinho mais para pensar, Jesus, Ele é o nosso verdadeiro irmão mais velho. Se a gente precisa achar um personagem, eu diria que Jesus é o irmão mais velho que deu certo. Porque o papel do irmão mais velho era ir atrás do seu irmão. E Jesus, ele foi atrás de mim e de você. Eu estava vendo uma pregação do Tim Keller sobre esse assunto, e ele faz uma não sei se é uma associação, ele interpreta esse texto de uma maneira que eu nunca tinha visto nem pensado na minha vida. Lá no começo do texto, a Bíblia vai nos dizer que o pai, ele repartiu os seus bens entre os dois filhos. Agora eu me pergunto e pergunto a você, quanto que custou para esse pai trazer o filho de volta? Quanto que custou para esse pai que o filho, quando voltou, ganhasse a sua túnica, ganhasse o seu anel, o cabrito, o novilho que eles mataram? Na verdade, de quem que era aquilo? Porque se o filho mais novo pegou a parte dele e gastou tudo, a outra parte era do irmão mais velho. E o pai pegou essas coisas e usou para celebrar a vida do irmão que estava perdido e que voltou. E talvez isso tenha deixado o filho mais velho ainda mais irritado. Mas a verdade é que Deus nos traz de volta. E Ele nos traz de volta às custas do verdadeiro irmão mais velho. Jesus não abriu mão de uma túnica, de um anel,
de um boi para te dar a vida. Jesus abriu mão da própria vida dele, para que eu e você fôssemos alcançados, resgatados de uma vida de miséria, destruição e falência, que nós pudéssemos celebrar com nosso Pai uma nova vida, uma vida como filhos. Jesus é o verdadeiro irmão mais velho. E quando a gente vai lendo mais a Bíblia, conhecendo mais, esse texto me leva a pensar lá em Mateus 5:9, quando Jesus está falando sobre as bem-aventuranças. Ele fala que bem-aventurados ou felizes são os pacificadores, pois esses serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que reconciliam, são aqueles que apaziguam as coisas, que fazem a reconciliação, e nesse caso fazem a reconciliação entre o pai e seus filhos. Esses são os filhos de Deus, esses são os irmãos mais velhos, aqueles que fazem a reconciliação entre Jesus, entre Deus e os seus filhos. Se você está numa fase que não quer saber muito de Deus, ou se você está numa fase que está questionando a Deus que Ele não te abençoa, mesmo você estando aqui, queria dizer que o preço dessa festa ele já foi pago. O custo de tudo que essa destruição que a vida de pecado nos leva, ele já foi pago. O nosso verdadeiro irmão mais velho já pagou esse preço. Eu e você, a gente só aceita. A gente só aceita. E se você um dia precisar explicar para alguém qual que é o plano da salvação, o plano da salvação é esse. O nosso irmão mais velho, ele veio para reconciliar as coisas entre o pai e os seus filhos. Não importa se são filhos perdidos dentro ou fora de casa. Jesus veio para reconciliar as coisas entre nós e Deus. E Ele deu da sua própria vida para que isso acontecesse. Nessa noite eu tenho 3 convites para fazer. Se você... Rapidinho. Quando a gente vai chegando nessa época de começo de ano, como eu falei lá no início, com certeza é a época onde a gente vai olhar e decidir o que a gente quer para o nosso futuro. E essa noite eu quero dar oportunidade para cada um de vocês, para viver uma nova perspectiva na vida de vocês, independente de qual é a situação em que você se encontra. Se você está aqui essa noite e você ouviu essa história e você se identifica com o irmão mais novo, se você tem vivido uma vida totalmente desregrada, com seus próprios princípios, gastando o seu dinheiro da forma que você bem entende, gastando os seus dias aqui na terra com libertinagem, prostituição, eu queria te dizer que, infelizmente, essa vida, se você continuar nesse caminho, você só vai encontrar falência, miséria e destruição. Não existe outra coisa nesse caminho, embora você sair da casa do pai com muito dinheiro no bolso seja muito tentador, não existe outro resultado a não ser uma vida de falência, miséria e destruição. Se você tem vivido uma vida longe dos caminhos do Senhor, se você continuar assim, esse é o resultado, infelizmente. Eu não quero assustar nem apavorar ninguém. Mas existe uma boa notícia para você que se identifica com o irmão mais novo. Nós temos um pai. E esse pai, ele está olhando, está esperando você voltar, ele está de braços abertos, ele está disposto a colocar um anel em seu dedo, a te dar uma roupa nova e falar, eu não quero um servo aqui, eu quero um filho. E você é meu filho. Talvez você nunca tenha se sentido amado pela sua família, pelo seu pai biológico,
E isso te levou a viver uma vida de destruição, de miséria. Mas eu quero te dizer, se você se identifica com o irmão mais novo, que nessa noite tem um pai que está aqui, ele está olhando por você, ele quer te abraçar, ele quer te beijar, ele quer fazer uma festa para que você volte a conviver na presença dele. Eu também tenho um convite para aqueles que se identificaram com o irmão mais velho. E se você está aqui na igreja há algum tempo já, provavelmente você já passou alguns períodos na sua vida onde você claramente se identificou como um irmão mais velho. Porque isso é normal, tá? Eu quero deixar claro, ninguém é terrível por um dia se sentir como um irmão mais velho. Isso acontece. Mas eu quero dizer que você não precisa, Deus não precisa de servos, Deus quer filhos. Você não precisa estar aqui nesse lugar, vivendo de uma maneira religiosa, em busca do favor de Deus. Você não precisa vir aqui todo sábado e você ora, você ajoelha, você clama por um milagre, mas só quem é curado é a pessoa do lado. Você não precisa se preocupar com isso. Porque o Pai te ama do mesmo jeito, o Pai quer que você se veja como um filho, da mesma forma como aqueles que estão perdidos. E se você nessa caminhada já cansado, às vezes você já até entregou os pontos, já não quer, como o Felipe falou na semana passada, às vezes você já não tem perspectiva mais em relação ao seu ministério, em relação ao seu chamado aqui dentro da igreja, porque você está cansado disso. Cansado de fazer as coisas e ver só os outros frutificando e nada de bom acontece na sua vida. Eu quero te dizer que o Pai está aqui por você também. E tudo que Ele tem é seu. Tudo que Ele tem é seu também. As bênçãos desse Pai estão disponíveis para você também. E o meu terceiro convite é para você que, graças a Deus, tem vivido uma vida muito boa e você tem uma compreensão muito grande de que o seu chamado é para ser parecido como Jesus e ser um pacificador e ser um reconciliador aqui nessa terra. Mas eu quero te encorajar a começar o teu ano de 2020 dando um passo a mais e dizendo: Deus, eu quero dedicar da minha vida, eu quero dedicar do meu ano para fazer com que filhos se encontrem com o Pai. Eu quero fazer com que filhos se reencontrem, filhos que estavam perdidos dentro ou fora da igreja. Eu quero ser um agente de transformação nessa terra, de maneira que as pessoas se reconciliem com o nosso Pai. Talvez você está vivendo um momento muito bom no seu ministério, você está vivendo um momento muito bom na sua vida com Deus, na sua vida profissional, mas você sente que precisa dar um passo a mais e fazer algo a mais. Eu quero te falar que Deus está te chamando nessa noite para você ser um reconciliador aqui nessa terra, para você ser o irmão mais velho que as pessoas não tiveram, para você ser a pessoa de Jesus aqui nessa terra. Deus está te levantando para isso. Eu gostaria nesse momento que aqueles que entendem que estão no convite 3, eu gostaria que você colocasse sua mente em oração. E primeiro eu gostaria de voltar a falar com aqueles que se encontram na situação do filho mais novo. Se você se identificou muito com esse irmão mais novo, mas se você sente, se você está sentindo aí, se você entendeu que está na hora de voltar para a casa do Pai, que está na hora de você voltar a viver as bênçãos que o seu Pai tem para você. Você viveu uma vida não de servo, Deus não está chamando você para ser um servo da igreja dele. Deus está te chamando para ser um filho na família dele. E eu queria saber, se tem alguém aqui nessa noite que se identifica com o irmão mais novo, se você tem vivido uma vida de pecado, se você tem vivido uma vida distante, num reino distante da casa do Pai, se você quer nessa noite voltar, se você quer nessa noite
abraçar o seu pai e viver uma vida nova, viver uma vida diferente de tudo que você já experimentou, gostaria que você levantasse uma das suas mãos, que eu quero orar com você. Tem alguém aqui essa noite que se identifica com um irmão mais novo, que cansou dessa vida de pecado, cansou dessa vida e quer viver uma vida nova com Deus, quer entregar o seu caminho, o seu coração para Jesus e viver uma vida nova? O plano que Deus tem para você é uma vida de satisfação, alegria e liberdade plena. Tem alguém aqui essa noite que gostaria de fazer isso? Glória a Deus, Deus abençoe. Tem mais alguém? Mais alguém aqui nessa noite? Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Junto com isso, eu gostaria de fazer um convite para aqueles que se identificam com o irmão mais velho. Se você está aqui dentro da igreja já há muito tempo, já não sente prazer nas coisas que você faz, se você tem vindo aqui, se você tem vivido uma vida de religiosidade, uma vida esperando algo acontecer do céu, mas essa noite você quer tomar uma postura diferente, você quer voltar a reconhecer Deus como seu pai e não como seu benfeitor. Você quer reconhecer Deus como pai, um pai que te ama e que tem tudo disponível para você. Não viver uma vida baseada em aparência e mérito, mas viver uma vida baseada em bênçãos de filho. Tem alguém aqui nessa noite que se identifica com o irmão mais velho e nessa noite gostaria de voltar a reconhecer Deus como pai e voltar a ter prazer em morar na casa dele? Se você tem, por favor, levante uma das suas mãos. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Deus abençoe você. Tem mais alguém? Eu gostaria de convidar você que levantou a sua mão. Nessas duas situações, eu gostaria de convidar você aqui na frente, que eu quero orar com você. Os filhos mais velhos, os filhos mais novos, o pai quer abraçar vocês, o pai quer reconhecer vocês, o pai quer dar um beijo em vocês e dizer que ele ama você. Você que levantou as suas mãos, pode vir aqui na frente, por favor? E junto com isso, eu quero pedir para aqueles que se identificam com os reconciliadores, aqueles do terceiro convite, é só hora de colocar em prática. Acompanhe essas pessoas. O convite ainda está aberto. Se você se identificou com uma dessas duas situações, você pode vir aqui na frente. E se você é um dos reconciliadores, por favor, se uma pessoa vier aqui, e isso é sempre, tá? Sempre. Se você vê uma pessoa que precisa se reconciliar com o pai, é seu papel ir falar com ela, ir atrás dela e apontar para Jesus. Você que levantou a sua mão como um filho mais novo, eu gostaria que você repetisse uma oração comigo. Se você se identificou com esse filho e quer deixar de viver essa vida de pecado, essa vida distante, repita essa oração comigo. Enquanto isso, a igreja pode colocar-se em pé e orar junto com a gente também, por favor. Repita comigo assim: Senhor Deus, eu te agradeço, porque o Senhor morreu por mim, e o preço que eu não poderia pagar, o Senhor pagou. Muito obrigado, porque o Senhor deu a sua vida por mim, e hoje os meus pecados estão perdoados, e eu não preciso mais viver essa vida longe do Senhor. Eu me entrego e eu quero viver todos os meus dias na casa do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se você se identificou com um filho mais velho e nessa noite você quer
fazer uma renovação de votos com Deus. E falar: Deus, eu estou aqui todos os dias, mas eu sinto que eu não te reconheço mais como Pai. Essa é a sua oportunidade. Nós, enquanto igreja, vamos orar. E essa é a sua oportunidade de dizer as suas próprias palavras para Deus. Dizer a Ele o que você tem sentido. E faça como esse filho. Esse filho é engraçado porque quando o pai perguntou para ele o que estava acontecendo, ele desabafou e falou: pai, você quer saber mesmo? Então eu vou desabafar com você, pai. Eu me sinto como um escravo aqui dentro. E esse seu filho aí, ele me causa nojo. E é engraçado porque muitas vezes nós ficamos com medo de dizer para Deus aquilo que nós pensamos a respeito dele. Mas se tem alguém que vai entender o que você pensa a respeito dele, esse alguém é Deus. E se você se sente como um irmão mais velho e está entalado há muito tempo já, alguma coisa que você precisa dizer para Deus, eu quero te dizer que esse momento é agora. Deus quer ouvir aquilo que você tem para falar. Porque Ele quer mudar a imagem que você tem dele. Ele quer mudar a sua percepção sobre quem Ele é. Porque se você está vendo Ele como um senhor de escravos, Ele quer dizer: não, eu sou seu pai. Se você está vendo Deus como essa figura distante, o Deus criador do universo, mas que não se importa com você, na verdade Ele quer dizer: não, eu sou seu pai. Você é meu filho. É claro que eu me importo com você. Se você se identifica como esse filho mais velho, eu quero te convidar a orar com as suas próprias palavras. E dizer isso para Deus, dizer aquilo que você sente, dizer aquilo que está entalado, que talvez por muito tempo você não conseguiu falar para ninguém. Talvez seja uma frustração ministerial, ou algum irmão seu aqui dentro dessa casa te feriu ou falou algo para você que te machucou tremendamente. Se tem alguma coisa que está te incomodando, às vezes alguém da liderança da igreja falou alguma coisa para você e aquilo foi como um balde de água fria nos seus sonhos, nos seus planos, e a partir dali então você acabou vivendo uma vida totalmente automatizada dentro da casa do seu pai. Eu quero dizer que Deus quer te ouvir e Ele quer mudar a imagem, a percepção que você tem sobre as coisas que estão acontecendo. Porque os planos que Ele tem são planos bons para a sua vida. Deus quer que você viva uma vida de liberdade, porque quando o Filho nos liberta, nós somos verdadeiramente livres. Se você quer que o seu ano, os seus próximos anos, sejam anos de felicidade, anos de alegria, anos de liberdade, você precisa voltar a reconhecer Deus como seu Pai. Senhor, nessa noite nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o nosso Pai, e independente de qual situação nós nos encontramos, nós podemos estar longe, podemos estar perto, podemos estar com olhos abertos, com olhos fechados, podemos estar vivendo uma vida de abundância ou não. O Senhor é o mesmo Deus, o Senhor é o mesmo Pai, o Pai que vem atrás de cada um de nós, o Pai que nos olha, o Pai que nos espera, o Pai que está de braços abertos para nos dar um abraço, nos beijar e dizer: meu filho, você estava morto, mas hoje você renasceu. Deus, nós somos tão gratos por isso, Pai. E nesse começo de ano nós queremos iniciar os nossos dias, todos os nossos dias, reconhecendo que Tu és um Pai muito bom para nós. Tu és um Pai muito bom para nós, Deus. É aquilo que nós jamais poderíamos fazer, o Senhor fez por nós, Deus. O dinheiro que a gente desperdiçou na nossa vida, o tempo que a gente gastou, Pai, o Senhor já pagou. O Senhor nos oferece uma nova oportunidade todos os dias, Pai. E nós queremos, Deus, como igreja, como filhos, ser impactados pela Tua palavra todos os dias. E dia após dia, Pai, tomar um ato de coragem, levantar os nossos olhos e dizendo: porque Tu és meu Pai, eu quero que outros filhos reconheçam a Ti, Deus. Nós queremos abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, nos derramar diante desse Pai e dizer: Deus, nós reconhecemos que Tu és o nosso Pai, Tu és quem faz a obra, nós não somos nada, mas nós queremos participar, queremos reconciliar filhos, queremos nos reconhecer como filhos e levar mais pessoas a conhecerem ao Senhor.
Deus, nós queremos ver essa igreja e queremos ver o nosso mundo cheios de filhos de Deus, cheios de pessoas que reconheçam o Senhor como Pai. E nós queremos ser esses agentes de transformação, pessoas que vão levar o Teu nome, vão levar a Tua paternidade até os confins da terra, Pai. E nós queremos ver dia após dia pessoas aqui na frente se entregando a esse Pai, cansados de viver uma vida falsa, uma vida de mentira, uma vida de destruição e miséria, vivendo uma vida nova diante do Senhor. Nós somos muito gratos por aquilo que o Senhor está fazendo nessa noite. Sabemos que o Senhor ainda vai fazer muito mais. E nós, como igreja, nessa noite, nós te aplaudimos, nós te celebramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Você que veio aqui na frente, eu quero te dizer que seja bem-vindo de volta, família. Nós todos somos filhos de um Pai incrível. E todos nós, filhos, estamos sujeitos a erros, mas nós estamos aqui porque queremos caminhar com vocês. Queremos abraçar vocês e sempre que vocês estiverem com dificuldade de reconhecerem Deus como seu Pai, se você tiver com aquela vontadinha de pegar a sua grana e falar, Deus, tá pesando de novo para mim. Toda vez que você sentir isso, saiba que aqui é o lugar onde você pode abrir o seu coração e falar, eu preciso voltar a reconhecer Deus como meu Pai. E nós todos, como filhos de Deus, vamos te ajudar nesse caminho, nesse processo. E até por isso nós queremos, você que veio pelo primeiro convite, pode sentar aqui na frente rapidinho, a gente quer te conhecer melhor, pegar o seu nome, o seu telefone, para a gente trocar uma ideia, conversar com você. E os outros que quiserem voltar para o seu lugar, podem voltar. Nós vamos terminar essa noite cantando uma música de celebração, porque assim como o texto diz, o Pai dá uma festa para os seus filhos quando eles voltam. E hoje nós tivemos pessoas aqui que voltaram à casa de seu Pai, e nós queremos celebrar isso. Nós vamos fazer uma festa nesse lugar, então não fique parado no seu lugar. Então vamos, pula, canta, dança, espera a música acabar para ir embora, e a gente vai orar para encerrar o culto só no final da música. Amém? Bora celebrar! Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, e nada é impossível. Em Ti olhos se abrem e muralhas caem, estou vivendo pela fé, e nada é impossível. Vamos celebrar junto, Primeira Batista. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. E declare bem forte, vai! Eu sei que comigo sempre está, e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limite, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela... E a igreja declara com a sua voz, vai! Nada é impossível. Aleluia! Vamos declarar bem forte juntos, vai! Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo podes realizar. No chão
força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível em ti. Vamos declarar, vai! Glória a Deus! Amém! Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Nós te louvamos o teu nome, que é maravilhoso. Obrigado, Deus, por essa palavra tão incrível. Nós descobrimos que não existe alegria e salvação sem religião e até mesmo dentro da religião, Deus. Dentro da própria igreja nós podemos estar perdidos, Deus. Todos nós dependemos apenas do que o Senhor Jesus fez na cruz. E nós clamamos, Pai, que o Senhor esteja presente conosco durante essa semana. Pai, que o seu amor, o amor de Deus Pai, nos abençoe. A consolação do Espírito Santo, a graça de Jesus que foi derramada na cruz sobre nós. Que o Senhor nos abençoe e que guarde as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana que vem nós esperamos por você aqui para mais um culto às 19 horas. Chegue pontualmente para que nós possamos celebrar juntos. Que Deus abençoe você. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. A escuridão e me amou até Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro